Bom, antes de tudo, pessoal do Festival de Tiradentes, muito obrigada. Vocês não imaginam como eu fiquei feliz em fazer parte da programação desse ano e parabéns por vocês terem conseguido transformar aquele festival delicioso no festival online. A gente continuou aprendendo e continuou conversando e continuou essa troca, mesmo à distância. Se tudo der certo, ano que vem, todo mundo lá de novo, né? A seleção de fotos que eu trouxe hoje faz parte do meu primeiro livro solo, que é o Zona de Conflito, que eu lancei com a editora Origem agora no começo da pandemia, que eu não sei se foi ontem ou se foi 10 anos atrás. Inclusive, queria já dar uma agradecida, assim, mais do que carinhosa para a Lígia Fernandes e para o Valdemir Cunha, porque eles também foram parte de me trazer até aqui. Entre as muitas leituras possíveis desse trabalho, tem duas essências que eu acho que estão presentes em todas as imagens, na maioria das imagens. A primeira é a minha relação com a cidade de São Paulo. Eu fui provocada a pensar nesse vínculo no grupo de estudos que eu faço com o Galópido, que eu já faço há 4 anos, e aí eu descobri que muito do amor e da fascinação que eu tenho pela cidade de São Paulo vem de uma cidade fictícia que foi construída no meu imaginário infantil pelas histórias da minha família. As histórias do meu avô materno, que plantava café no interior e comprou para a família um apartamento de fim de semana na Praça da Liberdade, e as histórias do meu pai, que veio trabalhar muito cedo aqui em São Paulo e soube como ninguém aproveitar e depois me apresentar as delícias dessa cidade. Quando eu fui para o centro de São Paulo para fotografar, eu percebi que eu carregava no olhar a memória de um espaço que teve seus dias de glória há tempos atrás, mas que hoje está abandonado. E eu acho que isso está muito, muito presente no meu trabalho, esses sinais de abandono. Bom, por causa desse projeto, eu conheci o Valdemir Cunha, que me chamou para uma conversa. Aí vocês sabem, né, gente? O editor me chamou para conversar, socorro. Eu levei tudo que eu tinha, levei paisagem, comida, gente pelada, foto colorida, mas olha só, ele não queria nada daquilo. Ele queria mais daquele silêncio que ele tinha visto, dessa dor. Eu não achei que eu tivesse, voltei para casa arrasada, e fui sem muita esperança rever os meus arquivos. Para minha surpresa total e completa, olhando com atenção, eu descobri que aquela sensação estava registrada nos meus passeios, nos meus trabalhos, nas minhas viagens, que eu já fotografava aquilo há muito tempo. E eu encontrei centenas de fotos, ufa, e a gente fez essa seleção para o livro, que foi até um pouco sofrida, porque no final tinha muita foto que conversava assim com essa sensação, com essa meio melancolia, né? E aí a gente chega no segundo fio condutor desse conjunto, que eu só resolvi com muitas sessões de terapia, que é a atração que os meus olhos têm por essas cenas que têm um pouco de desordem e bastante silêncio. Depois de muitas sessões, eu descobri que também é assim que eu me mostro para o mundo. Eu me mostro com uma paz aparente que deixa escapar poucos vestígios do caos que carrego, né? Um silêncio que revela, né? Uma quietude que revela. Certamente vocês já ouviram aquela frase do Pascal, que o corações tem razões que a própria razão desconhece. Eu desconheci esse meu lado, que hoje eu escancarei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui meu bebezinho, né? Eu tenho aqui uma edição, porque o resto tá tudo lá na editora Origem. Eu vou deixar para vocês o link. Eu ia pegar tudo em Tiradentes, meus livros, né, gente? Mas tudo bem. Vou deixar aqui no comentário para vocês o link e é isso aí. Oi, Karen, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Olhando o seu trabalho aqui, eu me identifiquei por diversas formas com ele, né? Porque eu também pesquiso
a cidade, a arquitetura, o urbanismo, e aí eu fiquei também viajando aqui em todas as questões que cada uma dessas imagens podem trazer, né? Eu acho que você teve uma capacidade de, talvez seja por isso que o livro é bem enxuto, né? Acho que são 12, pelo menos na projeção tem 12 imagens, eu não sei se no livro, 12 imagens, é isso? Isso, no livro tem mais, E, foi só uma seleção pequena. para o portfólio, né? Mas você consegue condensar, sintetizar em cada imagem essa sugestão de muitas questões, né? Então ele é bem perturbador, pelo menos para quem olha e também olha através desse ponto de vista que você propõe. E eu acho que isso é muito difícil de fazer assim com a imagem, né? Você conseguir trazer todos esses questionamentos em poucas imagens. Realmente eu senti falta de ver mais imagens. Depois eu quero ver o livro, porque você está lá passeando, de repente o PowerPoint acabou. Eu vejo você seguindo uma certa, você já está numa certa, não sei se poderia dizer tradição, mas uma tendência de muitos documentaristas mais contemporâneos, que me lembrou muito aquela foto do Fusca com o vidro quebrado, me lembrou muito uma foto do Alex Marjoli, não sei se você conhece esse fotógrafo da Magnum, que ele fotografou as manifestações de 2013 aqui dentro de uma concessionária e fotografou uma Mercedes-Benz com o vidro quebrado, assim, quase uma foto publicitária. E o jeito que você usou a luz lá também me sugere isso, assim, porque você tem todo esse cuidado também da forma que você explora essa luz lateral, quase, né, não sei quais são os recursos que você usa, se é luz natural ou se você usa algum tipo de recurso, mas no caso o Alex usa até flash e tudo mais com assistentes, então ele usa uma abordagem de superprodução para fazer fotografia documental, e eu vejo um pouco isso, vejo você com esse seu tratamento também, entrando numa linha de produção de imagem que foge daquele documental direto e vai para um documental já com que vai nessa linha já, de novo, mais contemporânea, né? Tal de Cia de Foto, fazia muito isso e tudo mais. E eu gostei muito de você falando desse lado pessoal seu do trabalho, né? E quem sabe, eu tenho curiosidade de ver o resto da sua produção. Quem sabe você continua explorando isso, né? Além dessa metáfora que você coloca, né? Dessas situações arruinadas, essa impermanência, essa opressão, muitas vezes esse descaso, quase como uma metáfora da nossa condição humana de São Paulo, ou de uma forma geral, como que também pode existir essa metáfora numa dimensão mais pessoal, né? Mais reflexiva. E que isso sempre acontece na produção fotográfica, né? Eu gostei muito do seu movimento de câmera, assim, sabe? Você olha para baixo, você olha para frente, você recua. Isso também traz uma dinâmica para o trabalho que eu acho que atraiu minha atenção, assim, composição, esse caso dessa foto da grade, aí, parece que ela foi metralhada, né? É muito forte. E eu acho que é basicamente isso, assim. Eu anotei umas coisas aqui, mas acho que eu dei conta de tudo, assim. Eu só realmente senti falta de ver mais imagens. Depois eu quero, de repente, se tiver um site, se você tiver algum lugar que essas imagens estão disponíveis, eu gostaria de ver. Parabéns pelo trabalho, cara, e muito, muito interessante, e não só interessante, muito bem elaborado, assim, eu acho que a qualidade das imagens, não só na captura, mas no tratamento, né, nessa luz que você escolhe, eu acho que tem aí uma maturidade, uma coisa, não só em cada imagem, que elas são muito impactantes isoladamente, mas quando você constrói o discurso, eu também fiquei curiosa em ver o livro depois, mas elas têm uma relação entre elas que trazem essa densidade, né? Que você vê. Você não é de São Paulo, né? Você não nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, minha família é do interior, mas eu nasci aqui em São Paulo. Ah, você nasceu. Mas é interessante porque você traz um estranhamento, ou vê a cidade como uma pessoa estrangeira, assim, que não tem um envolvimento, e se surpreende, né? Com esse lado pouco revelado de São Paulo, que a partir do nome que você dá e alguns textos que você traz como
uma leitura para além da primeira camada, né? Você não fica na primeira camada de informação, mas você cria segundas camadas. Quando você põe um livro do Rubem Fonseca, por exemplo, que você traz esse universo de deterioração, de violência, de superurbanização que tem presente na obra dele, aquela placa de alugas, que é uma palavra, né, que você acrescenta nessa segunda camada, né, que é um texto, digamos assim, que vai costurando as imagens na sequência, que é um pouco o que eu estava comentando da Daniela, né, que é o segundo passo, quando você domina a imagem e começa a criar aquela questão da sublimação que eu falei, né, que você passa por cima do que é real para criar uma narrativa ficcional que é muito bem construída no seu trabalho. Traz um estranhamento para a cidade que a gente conhece tanto, que é comum a todas as cidades superurbanizadas, né? As grandes metrópoles, você encontra isso no cinema com muita frequência, né? E quando você traz o Rubem Fonseca ali, a gente já sabe que está lidando com uma coisa que é um pouco surreal, né? Muito interessante. E eu me lembrei de uma alemã, uma vez que veio para São Paulo, e ela passou embaixo de um viaduto, muito parecido com essas cenas que você mostrou, e ela perguntou, quando é que foi o bombardeio aqui nessa região? Porque na Alemanha era muito frequente o bombardeio destruir a cidade desse jeito, né? A gente fala, aqui nunca teve bombardeio, a gente não precisa, a gente tem um esquecimento da cidade, que a própria cidade dá conta, né? Mas muito bom, parabéns, e eu fico curiosa depois para ver o livro, você põe o link aí para a gente olhar. Karen, parabéns pelo trabalho. Pegando o gancho do final, né, que Roseli falou, dessa ideia do bombardeio, para mim, assim, o cenário do teu trabalho é realmente um cenário de pós-guerra, né? São lugares que, a partir do título do teu trabalho, né, tipo, Zona de Confronto, né, a gente fica querendo entender quais foram essas histórias de conflito que aconteceram em cada lugar, né? Então, cada imagem você busca ali as histórias e tenta entender, mas são esses lugares, o ensaio inteiro é um cenário de pós-guerra, né? Quando você coloca o confronto, eu fico, nossa, o confronto já foi, né? O conflito que a gente vê ali não é o do confronto, de uma zona de confronto, mas é do depois disso, assim, na minha sensação, né? Porque aquele conflito, sem a energia do movimento, sem a energia das pessoas, né, é o que restou, né? Então, abandono, essa sensação de destruição, de não ocupação, um território que não tem pertencimento, parece terra de ninguém mesmo, assim. Então, esse espírito, de fato, você consegue trazer muito claramente no trabalho. Assim como o Ivan, eu também sinto falta de ver mais fotos, quando você falou que se deparou com centenas de imagens, agora você está falando que no livro tem várias fotos, aí eu fiquei, queria ter visto mais fotos mesmo. Você tem essa vontade de continuar mergulhado ali para mais tempo, né? Para durar mais tempo essa experiência com o ensaio. É interessante que eu vejo no teu trabalho, assim como nos outros três, né? Todos os 4 trabalhadores, eu vejo que há um protagonismo muito forte dos espaços, né? No teu não diz de forma mais forte, mas a gente vai... Mas eu acho que nos outros também, muito, muito marcado isso, sim. Achei ótimo que você trouxe na sua apresentação a questão desse relato terapêutico. E aí fiquei curiosa, então tenho uma pergunta, que é esse processo está no livro, o que é que tem de texto no teu livro, além dos textos, das imagens, né, de texto conta esse processo terapêutico, ou se você explica um pouco desses espaços, por que preto e branco, se é uma questão de uniformização estética, ou se realmente você quis tirar trazer um outro lugar, enfim. Então, eu tenho essas perguntinhas e é isso. Acho que os comentários são mês. Trabalho de Karen. Obrigada, Bela. Tem vários comentários aqui no chat para Karen.
excelentes recortes e tons das fotos. Essa inquietude que você sente está fortemente apresentada nas imagens. Parabéns, da Juliana Torresani. E muitos elogios, né? Lindo trabalho, também muito de autoconhecimento, um silêncio que grita, muito lindo. E aí, Karen, quiser fazer uns comentários sobre os comentários? Primeira coisa, fico triste de não ter trazido mais imagens, mas fico feliz que todo mundo ficou com vontade de ver mais um pouquinho. Eu tenho essa mania de ser muito objetiva e de estar sempre achando que eu estou me estendendo demais. Então, eu fico sempre no mais rápido e rasteiro possível que eu consigo. Mas depois eu pego o e-mail de vocês, com a Maíra, com o pessoal da organização, e aí eu vou descolar uns zonas de conflito aí para mandar para vocês terem a experiência completa, digamos assim. Deixa eu ver o que mais que a gente falou. Bom, a gente falou dos lugares que eu fotografei. A maioria dos lugares ali, aquele lugar que parece que levou tiro de metralhadora, é o Banco de São Paulo, é o prédio que era o Banco de São Paulo, que era o Banco dos Barões do Café, que fica ali no centro de São Paulo, né, na praça, acho que... Como é que chama a praça? Eu até anotei aqui, porque eu sempre esqueço. Praça Antônio Prado. Hoje é a Secretaria Estadual do Esporte, do Lazer e da Juventude de São Paulo. Aquele prédio foi, assim, um passeio que foi uma inspiração. A guarita também é daquele prédio. E algumas das outras fotos, do Fusca, do livro, são daquela academia de boxe Garrido que tem ali embaixo de um viaduto na Moca. Então, são mais ou menos esses lugares que eu passei. Mas, assim, no livro tem outros lugares também. Tem o Na Mata Café, que eu ia, a placa de aluga do lugar que era minha casa e que acabou. Tem... O que mais que tem? Deixa eu ver aqui. Tem um clube abandonado em Tapicerica da Serra. Tem um pouco de foto na 7 de Abril. Tem a Santa Casa. No livro tem assim, esses lugares comuns que eu acabei indo parar. Agora, texto, Isabela, texto, eu só me deram uma página para escrever. Então, tem assim, a primeira página é meu texto. Olha, eu fiquei super feliz com esse texto, é mais ou menos parecido com o que eu conversei aqui com vocês, mas só me deram uma página dessa vez. Da próxima vez eu já descobri que eu vou pleitear mais um pouquinho, porque eu também gosto muito de escrever. Então, para o próximo já tá meio que no esquema eu poder ter um pouquinho mais de espaço para isso também. E quanto ao tratamento das fotos, para ser bem honesta, o tratamento das fotos todos começam por causa dessa foto. Porque essa foto aqui, para mim, era uma foto muito, muito forte, né? Essa guarita, essa proteção, que também é uma coisa que a gente pode levar lá para a terapia depois, porque também é uma coisa que a gente precisa, né? Essa barreira, essa proteção. Então, na verdade, eu queria uma coisa que lembrasse um pouco desse São Paulo antigo, né? Desse São Paulo que vivia lá nessa coisa criada que tinha na minha cabeça, mas não queria que ficasse sem um pouquinho de espaço para o hoje, para a cor e, sei lá, para esse espaço de sonho mesmo. Então, foi isso. E para essa dureza, né? Porque, no fim, eu falo, né? As pessoas que me conhecem veem esse livro e falam assim: duvido que foi você que fez isso, porque ninguém acredita que fui eu que fiz isso. Então, também estou escondida aqui atrás dessa guarita. Obrigada, Karen. Acho que é sempre muito revelador, né, essas conversas e a gente, às vezes, descobrir se surpreender, né, por coisas que a gente não imaginava que alguém talvez que fosse a cara das pessoas, como se a gente só tivesse uma cara, né, como se a gente não fosse múltiplas personalidades, múltiplas possibilidades, na verdade. Então, é sempre muito gostoso encontrar trabalhos e poder conversar com os autores para entender, na verdade, né, toda essa história e o que vem junto com o trabalho. Obrigada, Karen.